13h45. Vamos fazer uma pausa até às 13h45 para o almoço e vamos retomar à tarde com a última sessão do dia, que será a sessão 10. Mas antes desta sessão do dia, vamos ter duas intervenções, uma a ser feita pela doutora Marisa Marta Dias, de Portugal, e a outra a ser feita pelo doutor Paulo Lopes, a partir do Brasil. Contamos com a presença de Sua Excelência, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por volta das 17 horas, a quem lhe caberá a tarefa de encerrar este nosso fórum, o primeiro fórum de governação de internet, sob o lema por uma internet acessível e inclusiva. Passo a convidar o Dr. Hélder Cassimo da Movitel para fazer a sua apresentação. Obrigado. Muito bom dia a todos. Ora, vou falar um pouco sobre inteligência artificial, inovação na indústria e na administração pública. É um tema que já foi falado muito ao longo do fórum e, consequentemente, para que não sejamos redundantes, vou falar de forma muito breve e de forma resumida, portanto, os aspectos aqui colocados nesta pequena apresentação. Portanto, a nossa apresentação está dividida em três principais pontos. É verdade que sobre inteligência artificial já foi aqui muito falado e nós vamos falar de forma bem resumida mesmo. Se calhar porque aquilo que foi dito pode ser um pouquinho ou ligeiramente diferente daquilo que está aqui colocado, mas não sendo, obviamente, redundante. Dizer que a inteligência artificial, como foi muito bem aqui falado, portanto, a capacidade de dispositivos, máquinas ou equipamentos, não é, de funcionarem de maneira que lembra o pensamento humano. Portanto, isso é que nos remete à inteligência artificial. Isso quer dizer que tais dispositivos e equipamentos têm, por sua vez, a capacidade de identificar variáveis, portanto, tomar decisões e resolver problemas da atualidade. Isto foi muito bem explícito aqui pelos outros, portanto, pelas outras apresentações. Mas como é que isso funciona? Como é que funciona, portanto, a inteligência artificial? Ela é desenvolvida no sentido de os dispositivos aqui referidos, portanto, desempenharem funções, desempenharem tarefas sem a intervenção
sem interferência humana. Portanto, é importante nós aqui percebermos que, através da inteligência artificial, não há interferência do ser humano. Mas também relembrar aqui que nós temos, ao longo do tempo, ouvido falar de hardware, software, só para percebermos como é que se enquadra a questão da inteligência artificial. Aqui nós colocamos esta questão para nos mostrar que a inteligência artificial está diretamente relacionada com o software, ou seja, encontra-se relativamente associada ao software, ou seja, a parte lógica dos equipamentos ou dos dispositivos. Relativamente à questão da indústria, vimos aqui belíssimos exemplos, belíssimas amostras aqui sobre a industrialização, sobretudo no que concerne à inteligência artificial. Eu vou falar um pouquinho da robotização da indústria, aquela que substitui, portanto, o ser humano em tarefas muito mecânicas. Portanto, a robotização vai realizar atividades que são bastante repetitivas através da inteligência artificial. E temos também exemplos mais atuais sobre automóveis ou veículos autônomos, portanto, que não necessitam, portanto, da presença de um motorista para guiá-los. Portanto, estes são resultados do desenvolvimento da inteligência artificial. E como sabemos, com o desenvolvimento, estão sendo desenvolvidos, portanto, equipamentos mais atualizados ainda e, sobretudo, mais inteligentes, que conseguem realizar atividades criativas, sem limitações e, sobretudo, responder a questões da atualidade com maior rapidez relativamente a um ser humano. Temos aqui outros exemplos, como o GPS, é resultante da inteligência artificial, portanto, indica-nos rotas, destinos, geralmente através de dados escolhidos ou colocados por outras pessoas ou terceiros. Através da inteligência artificial é possível dar indicações a uma pessoa que esteja a utilizar esta ferramenta ou esta plataforma para localizar um determinado ponto, um endereço, etc. E temos aqui exemplos de empresas que criaram, portanto, desenvolveram veículos autônomos, como a Google, a Telsa, o Uber, são exemplos atuais que, portanto, trouxeram-nos exemplos de veículos autônomos, e isto, portanto, traz-nos exemplos de questões que tenham a ver com a inteligência artificial. E há, de facto, outro tipo de equipamentos que respondam a estas soluções. Mas falando da inteligência artificial na administração pública, portanto, é importante referir aqui que atualmente o mundo já reconhece a inteligência artificial como uma realidade. E é preciso que nós também no país estejamos atentos a esta questão e nos envolvamos, sobretudo para que não fiquemos para trás com o desenvolvimento tecnológico. Há exemplos bem claros aqui, atuais, situação no setor da saúde, tivemos exemplos de máquinas inteligentes que ajudaram os governos a identificar ou ajudaram no combate à pandemia da Covid-19. Temos também equipamentos que ajudam no controle de fluxos de contaminação e, sobretudo, auxiliam as autoridades na tomada de decisão, onde alocar vacinas, testes, etc. E, sobretudo, na contenção da pandemia. Outra parte não menos importante é a questão da desburocratização. Portanto, com a inteligência artificial é possível retirar tudo aquilo que nós considerávamos burocracia para que o setor público pudesse operar, desde o controle de presenças, faltas, gestão de horas extras, etc, etc. Hoje, de forma automática, é possível gerir todo esse processo e até gerir este processo sem envolver, portanto, sem interferência humana. Portanto, isso é resultado da inteligência artificial. E podemos assim também assumir que há funções que podem ser diretamente alocadas a situações de inteligência artificial, portanto, deixando apenas funções criativas para o ser humano. Sobre as vantagens, como já foi muito bem aqui colocado,
A inteligência artificial traz-nos, de facto, grandes vantagens. A possibilidade de realizar diversas atividades, diversas ações em curto espaço de tempo e com maior precisão. Falamos aqui, houve uma apresentação do Dr. Luís Pina, que, portanto, falava de seleção de fotografias, etc. Portanto, esse é um dos exemplos sobre as vantagens de utilização da inteligência artificial. Relativamente às desvantagens, é sobrejamente conhecido por todos nós a questão da inteligência artificial concorrer para a redução dos empregos, a redução de mão de obra humana. Portanto, isso é uma questão que tem se debatido ao longo do tempo e, sobretudo, no processo de desenvolvimento da inteligência artificial. Mas é preciso percebermos que nem tudo, ou seja, nem todo mundo poderá ser substituído pela inteligência artificial. É verdade que vamos continuar a necessitar da mão de obra humana para realizar atividades, de facto, muito específicas, que seja necessário que seja um ser humano a realizá-las. E, em jeito de conclusão, como dizia que a nossa apresentação é bastante curta, já sabemos que a inteligência artificial é uma realidade e vai estar presente nas nossas rotinas para o futuro, no dia a dia. Portanto, é preciso que sejam acauteladas questões éticas, questões legais, sobretudo questões de transparência e, sobretudo, segurança dos dados dos cidadãos. Isto é muito importante para que possamos, de fato, garantir o desenvolvimento e a utilização transparente da inteligência artificial. É importante também referir que não se trata de uma guerra ou uma luta entre humanos e computadores. É um processo normal de desenvolvimento e nós temos que acompanhar. E muito obrigado. Bom dia mais uma vez. Obrigado ao Dr. Helder Cassimo da Movitel Moçambique por esta excelente apresentação. Algumas informações que gostaria de partilhar convosco. A primeira é que está disponível na página do INTIC, na página de internet do INTIC. Também está disponível na página de internet do Fórum de Governação da Internet o teste da certificação digital. Queremos pedir a todas as pessoas presentes na sala que acompanham a sessão no Zoom e também que transmitam aos vossos amigos e conhecidos para que façam este teste de certificação digital. Quanto mais pessoas estivermos a fazer um teste da certificação digital, tornamos ainda mais robusto o sistema de certificação digital em Moçambique, que faz parte da Estratégia Nacional de Implementação da Política de Informática. Queremos igualmente informar que a sessão termina quando forem aproximadamente 17 horas e contaremos aqui com a presença de Sua Excelência, o Ministro de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O momento que segue é da sessão 9. Nós tivemos a informação de que, não sei se a doutora Maria Angibo já está aqui na sala. Maria Angibo. Bom, não temos ainda a doutora Maria Angibo, que vai ser a moderadora do painel que discute sobre o desenvolvimento de competências digitais e tecnologias de informação na educação, ciência e tecnologia. Queria eventualmente preencher este espaço, estes minutos,
com o vídeo que foi apresentado ontem, que mostra, digamos, que o vídeo do INTIC, que foi apresentado anteontem, no dia da abertura, que mostra o estágio, digamos, das TICs em Moçambique. Não sei se tem disponível para apresentar agora. Então, vamos passando este vídeo, enquanto fazemos aqui um tempinho para a doutora Maria Angibo se fazer a sala. Por uma internet acessível e inclusiva. Primeira edição do Fórum de Governação da Internet em Moçambique. Sob o lema, por uma internet acessível e inclusiva. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através do Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, acolhe a primeira edição do Fórum de Governação da Internet em Moçambique. Promover debate aberto e inclusivo sobre a governação e desenvolvimento da internet, acessibilidade, inclusão, cobertura e baixos custos da internet em Moçambique são alguns objetivos da primeira edição do Fórum de Governação da Internet em Moçambique. O Fórum vai discutir os principais aspectos de governação de internet em Moçambique e vai partilhar as boas práticas de gestão da internet. Queremos convidar ao setor privado, às instituições de governo, à sociedade civil e a toda a população a participar neste fórum. A internet é uma rede mundial através da qual estamos ligados e dependentes no nosso dia a dia. Por isso, a sua gestão não pode estar sob a responsabilidade de uma única força. A Universidade do Armagã e todas as outras academias moçambicanas estão convidadas a fazerem parte. E nós iremos fazer parte do processo para partilhar as nossas experiências e o nosso saber daquilo que tem a ver com o desenvolvimento desse ecossistema de uma forma global. Eu creio que o lema do Fórum de Governação da Internet é por uma internet inclusiva e acessível. Esse duplo desafio, a inclusão e a acessibilidade, continua sendo os grandes desafios. Nós estamos a falar agora da população moçambicana com acesso, dependendo das fontes, cerca de 20% da população tem acesso à internet, a maior parte através de telemóveis, mas a barreira dos custos ainda continua sendo um grande desafio. Eu creio que esse fórum poderá ajudar um pouco a subsidiar estratégias que possam mitigar ou reduzir o impacto da utilização baixa induzida pelos custos. As boas práticas de gestão da rede no mundo recomendam o envolvimento de todas as forças na planificação do uso e desenvolvimento deste bem comum. Para mim, a internet, muito mais nessa situação corrente, a internet tem tido um grande impacto porque podemos falar com os docentes, ter aulas via online e sem nenhuma dificuldade. Sendo que também existem trabalhos que nós podemos pesquisar na internet, podemos também, ao invés de procurar os livros, coisas que ultimamente tem se tornado uma coisa muito difícil, na internet podemos encontrar, porque a internet facilita esse tipo de coisa. A internet nos tem ajudado bastante, é o que realmente tem nos ajudado a continuar aquilo que é o nosso currículo estudantil. Posso dizer que o benefício que me trouxe a internet como comerciante é publicar meus artigos de venda. Nos tempos eu usava muito mais a internet da Vodacom, mas agora troquei para a Movitel, porque sempre me diziam que a Movitel era mais rápida, também econômico, mas para mim vejo que tudo é igual. Com as megas é mais fácil para contactar de um lado para o outro. O crédito para o estrangeiro você não fala. Mesmo você estando no WhatsApp, quer falar para alguém que está na tua província, usando a internet do WhatsApp, muito econômico.
que eu gosto de WhatsApp é falar fora do país. Consigo matar saudades, porque às vezes posso ligar para a Itália, não tenho esse valor. Mas via WhatsApp, consigo teclar com a pessoa que está longe. Dá inclusive para falar com o marido quando estiver distante, a viajar pelas várias plataformas que existem, assim como também para interagir com familiares que estão bem distantes. O Fórum de Governação da Internet vai ser um encontro anual que junta representantes de todos os segmentos da sociedade, o governo, setor privado, academia e sociedade civil para discutir o uso, a governação e o desenvolvimento da internet em Moçambique. Apesar da internet ser um processo novo no nosso país, já estamos, portanto, a caminhar e há, certamente, durante o fórum vão ser discutidos vários dos temas, entre eles também o problema da segurança cibernética, com o comércio eletrónico e também a parte financeira digital. O tema que o FSD Moçambique vai levar à discussão, temos um painel que se vai chamar, ou que tem um tema de painel, é Internet, Comércio Eletrónico e Inclusão Financeira Digital. Nós sabemos que a inclusão financeira ainda continua a ser um desafio para este país e quando nós trazemos para a inclusão financeira a componente digital, eventualmente estamos ainda a acrescentar ou a dificultar esta tarefa. Com o Covid, há cada vez mais transações a acontecerem de forma eletrónica. O fórum será híbrido, teremos convites presenciais e também haverá possibilidade de participação virtual. Então, todo mundo pode se inscrever no fórum e participar e dar a sua contribuição. Sejam bem-vindos. Promover o diálogo e cooperação entre o setor público, setor privado, academia e sociedade civil sobre o uso das TIC em Moçambique, particularmente a internet, são alguns objetivos da primeira edição do Fórum de Governação de Internet em Moçambique. Primeira edição do Fórum de Governação da Internet em Moçambique. Sob o lema Por uma internet acessível e inclusiva. Meus senhores, minhas senhoras, passamos para a sessão número 9. A sessão número 9 tem como tema desenvolvimento de competências digitais e TICs na educação, ciência e tecnologia. Sabemos que uma das formas de impulsionar e dinamizar o país nestas temáticas é assegurar que nos nossos sistemas de ensino temos mecanismos ou programas que ajudam os nossos alunos e estudantes a desenvolverem estes conhecimentos, a desenvolverem estas competências. Como é que nós podemos ter cada vez mais pessoas a aprenderem a utilizar tecnologia? Como é que nós podemos investir na ciência para um melhor conhecimento, uma melhor tomada de decisão? É sobre este tema, desenvolvimento de competências digitais e TICs na educação, ciência e tecnologia, que vamos discutir agora. Queria convidar ao professor Dr. Lourenço Maluana, que vai ser o nosso moderador.
Convido também para se juntar aqui no palco o senhor engenheiro Moisés Mocelo, a doutora Gércia Sequeira, o professor doutor Manuel Zunguza, e penso que o doutor Kaushik Magnal vai acompanhar via online, e o doutor Andile Sofile também vai acompanhar via online. O doutor Lourenço é moderador, está no Ministério. Can I make a small presentation? No Ministério. Não tem disposição para sentar, sintam-se à vontade. Dr. Lourenço Maluana, a partir de agora o painel é seu. Votos de um bom trabalho. Muito obrigado. Primeiro, gostaria de cumprimentar a todos e dizer bem-vindo ao Fórum de Governação de Internet em Moçambique. Falar hoje do tema desenvolvimento na educação. E iria trazer mais ou menos uma breve nota introdutória relativamente ao tema que vamos abordar, tendo em vista a perspectiva de inclusão digital na educação, na indústria, na ciência e tecnologia e na administração pública. E para a abordagem deste tema, temos no nosso painel o doutor Luís Neves, da UEM, que irá estar conosco via online. Teremos o engenheiro Mocelo, que é o representante da Moronet. Teremos a doutora Gércia Sequeira, representante do CTA. Teremos o professor doutor Manuel Zunguza, que é o nosso representante da UP. E teremos o doutor Kaushik Mangala, do MINED. E estou em linha também. Iria, de uma forma ordeira, iria pedir ao doutor Luís Neves e indo na sequência, iria apresentar, portanto, o engenheiro Mocelo, em representação à Moronet, para poder, portanto, trazer-nos uma abordagem em torno da temática de desenvolvimento de competências digitais, TIC na educação, ciência e tecnologia, na indústria e na administração pública.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiro quero endereçar as nossas calorosas saudações aos presentes aqui nesta sala, mas também estendemos as saudações para os participantes em formato virtual que estão nos acompanhando neste momento. Eu sou Moisés Mucelo, sou gestor da Academia Moronet, no INAS, Instituto Nacional de Governo Eletrônico, mas também sou um dos administradores da rede Moronet. Primeiro, agradecer essa oportunidade concedida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, através do INTIC, para partilharmos aquilo que é a abordagem e as ações da Moronet no contexto do desenvolvimento de competências digitais e TICs na comunidade acadêmica e científica de Moçambique. A breve apresentação tem 5 temas, 5 pontos. Primeiro é a contextualização. Vamos falar da infraestrutura de rede e cobertura da Moronet. Vamos falar dos serviços que a Moronet oferece à comunidade acadêmica e científica nacional. Vamos falar também do ponto específico do desenvolvimento de competências digitais na Moronet. E vamos apresentar aquilo que são as perspectivas e os desafios da Moronet. Falando especificamente da Moronet, a Moronet é o Mozambique Research and Education Network, que é a rede de educação e de investigação de Moçambique. A rede Moronet interliga pessoas e instituições num ecossistema que permite a produção e também a partilha de conhecimento. E o nosso público-alvo são as instituições de ensino superior, as instituições de investigação e as instituições do ensino técnico profissional de Moçambique. Nesse caso, estamos a falar na perspectiva nacional. Além de interligar essas instituições, a Moronet também interliga redes de educação e investigação a nível regional e a nível global. E um dos objetivos é facilitar a troca e disseminação do conhecimento, promover a investigação, reduzir a distância entre os investigadores, docentes, estudantes e aproximar as instituições científicas e acadêmicas ao cidadão, além também de aproximar ao setor privado e as instituições do setor público. Dizer que nesse momento a Moronet, que é uma iniciativa em implementação no Ministério de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, está enquadrado no INAS, que é o Instituto Nacional do Governo Eletrônico. Em termos de enquadramento legal a nível nacional, a Moronet é uma das iniciativas que faz parte da estratégia de implementação da política de informática, que foi aprovada em 2002. Nesse caso, contribui no alcance dos objetivos estratégicos do governo de Moçambique nas estratégias de ciência, tecnologia e inovação de Moçambique, também na estratégia de ensino superior e na estratégia do ensino técnico profissional. A iniciativa também faz parte do programa quinquenal do governo e especificamente está no pilar 2, os objetivos estratégicos número 4. É também uma das iniciativas que faz parte da estratégia nacional de banda larga e também do plano estratégico para a sociedade de informação, nesse caso de Moçambique. Em termos de instrumentos orientadores para o seu funcionamento, a Moronet conta com aquilo que é a sua estrutura de negócios, mas também tem o modelo de negócios que orienta a sua atuação e a interação com as entidades e as instituições beneficiárias. Mas também temos o plano estratégico da Moronet para o período de 2018-2025 e anualmente temos aquilo que são os nossos planos de atividades e orçamentos, entre outros instrumentos. E como dizia, quando falamos da Moronet, estamos a falar da rede das instituições de ensino e de investigação de Moçambique, mas ela não é uma rede isolada. A nível da região, faz parte da rede regional
de instituições de educação e investigação. Nesse caso é a UbuntuNet Alliance, em que a Moronet é uma das 5 redes fundadoras desta organização regional. E vemos aqui abaixo que essa rede regional interliga as outras redes e fazem parte então do ecossistema global das redes de educação e de investigação. Neste mapa podemos ver essa interligação da nossa rede nacional e as diferentes redes regionais e então aquilo que faz a rede global de pesquisa e investigação. O que estamos a dizer aqui é que qualquer entidade, qualquer instituição ligada à rede Moronet já faz parte desse ecossistema global das redes de educação e de investigação. A Moronet disponibiliza uma infraestrutura de redes que é segura, de alta capacidade e desempenho para transmissão de dados. E naquilo que é a nossa infraestrutura de redes, temos 4 segmentos de rede, em que temos os circuitos internacionais, né, que atentam a capacidade de 6.6 gigabits por segundo. Temos aquilo que chamamos a espinha dorsal, que tem capacidades até 500 megabits por segundo. E é uma capacidade que está em perspectiva de aumento, né? No caso da capacidade internacional, há uma perspectiva de aumento dos 6.6 gigas para 40 gigas e a espinha dorsal dos atuais 500 megabits por segundo para 10 gigabits por segundo. E depois temos o outro segmento que é a última milha, essa que faz a interligação entre os pontos de presença da Moronet distribuídos a nível do país para as instituições beneficiárias. Nesse caso, que tem capacidades que vão até os 100 megabits por segundo, com perspectiva de aumento também para 1 gigabit por segundo. E, por fim, temos as ligações locais, né, a rede local, que é aquela rede dentro de cada uma das instituições. Em termos de instituições ligadas até então, temos um total de 183 instituições ligadas, com destaque aqui para as instituições de ensino superior, que temos um total de 95 já ligadas. E quando falamos da Moronet, há sempre uma tendência de criar aqui uma confusão, em que vê-se a Moronet como um provedor de serviço de internet. Queria deixar claro aqui que quando falamos da Moronet, não estamos a falar apenas de serviço de internet, mas estamos a falar de serviços avançados da comunidade acadêmica e científica a nível global e também o serviço de internet comumente conhecido, não é? E aqui nós fazemos essa distinção quando vemos aqui no lado das ligações internacionais, temos aquela que é a nossa internet convencional, aquela que conhecemos, mas temos essa rede global das instituições de ensino superior, que tem serviços, especificidades próprias da rede acadêmica e científica. Em termos de serviços que a Moronet oferece, como dizia, um dos serviços mais procurados é a conectividade, que inclui o acesso à internet, né? Aqui gostava de frisar mais uma vez, é serviço de conectividade, e dentro do pacote de conectividade está lá dentro o serviço de internet. Mas também temos os serviços de infraestrutura para co-location, para hospedagem de aplicativos, de aplicações e páginas web, os serviços de e-mail, os serviços de DNS. Temos serviços específicos como o EduRoam, que é o Educational Roaming, né? Um serviço de roaming desenhado e focado apenas para a comunidade acadêmica e científica a nível global, para além dos serviços de federação de identidades, as bibliotecas digitais, os serviços de vídeo e de webconferência, incluindo o serviço Zoom, o Moodle e por aí em diante. Serviços específicos também são os de computação de alto desempenho, né, para aquelas entidades que têm um nível de processamento de dados e de informação de muito alto desempenho. E também o serviço de segurança cibernética, como não podia deixar de ser, né? Estando no mundo cibernético, é sempre obrigatório, quase obrigatório, garantir a questão de segurança da informação. Também temos os serviços de formação e capacitação através da Academia Moronet, que é uma das unidades de serviços da Moronet, e além dos serviços de operação de rede, a partir do nosso centro de operações de rede, que é a componente da Moronet que presta os serviços de assistência técnica no dia a dia para as instituições ligadas da Moronet.
Indo especificamente para a questão de desenvolvimento de competências digitais na Moronet, o foco para as ações da Moronet para esse item, que é o desenvolvimento de competências digitais e TICs, é um foco que está virado especificamente para a comunidade acadêmica e científica. E aqui o que a Moronet faz nesse âmbito é, um dos primeiros pontos é a capacitação, formação e a capacitação a partir da Academia Moronet, mas também temos os conteúdos acadêmicos, em que a Moronet oferece e disponibiliza bibliotecas e repositórios digitais. Temos também a questão das plataformas virtuais, que foi um elemento muito importante e crucial no contexto da Covid-19 para ajudar e permitir os processos de ensino e aprendizagem, usando principalmente as plataformas virtuais. Temos os sistemas de aplicação para o ensino, não é? Aquelas ferramentas que as instituições precisam para fazer chegar o conhecimento aos estudantes. Mas também temos a questão da capacidade e disponibilidade da infraestrutura de comunicação de dados, não é? Por causa especificamente da questão da Covid-19, muitas instituições precisaram aumentar a sua capacidade, por exemplo, de largura de banda, conseguirem mais espaço para conseguir mais espaço para armazenar a sua informação. E também vai nesse componente a questão de segurança cibernética. Estamos a falar do contexto da Covid, estamos a falar de uma situação de pandemia, mas é o momento que também os atacantes cibernéticos usaram como oportunidade. E para o caso da Moronet, foi também uma das intervenções assegurar que a informação das instituições conectadas e também a infraestrutura permanecesse disponível e sem sofrer os danos das questões cibernéticas. Especificamente na componente de formação e capacitação, nós aqui contamos com a oferta de cursos de formação e de capacitação, a certificação profissional de TICs, a descoberta de talentos e a capacitação de formadores para professores na área de STEM, não é? Science, Technology, Engineering and Mathematics. Aqui contamos muitas vezes com parceria das instituições que nos aproximam e nós trabalhamos juntos, né? Aqui vale a pena ressaltar aqui a parceria que temos com a empresa Huawei Moçambique, em que permitimos que os estudantes universitários participem em competições e desafios na área de tecnologia de informação, que os permite começar a carreira profissional na área de TICs com uma certificação internacional. Além dela, temos outras instituições, mesmo dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, que fazemos essa componente de formação e capacitação. Temos também a questão de conteúdos acadêmicos, como referimos, né? Temos as parcerias com provedoras de conteúdos digitais, no caso das bibliotecas virtuais, em que permite, a partir da parceria com a Moronet, que é a rede da academia, né? Permitimos ter essa disponibilização dos acessos em algum momento de forma grátis ou em preços bonificados, porque é mesmo para esse ecossistema da academia e de investigação. No caso das plataformas virtuais, foi um fator crucial no momento dos efeitos da pandemia, em que foi possível disponibilizar os recursos para a área da academia, para fazer chegar para os professores, as instituições poderem ministrar as suas aulas. Então, aqui contamos com plataformas como WebConf, as plataformas do Zoom, e aqui entra o projeto de localização da infraestrutura, da plataforma Zoom na infraestrutura da Moronet, que é para resolver parte dos problemas associados aos custos e disponibilidade desse recurso. Temos também os sistemas e aplicações de ensino, né? Aqui falamos das ferramentas que as instituições, especialmente de ensino, tiveram que usar, nesse caso infraestruturas, aplicações e sistemas que estão na infraestrutura da Moronet, e eles usaram para poderem lecionar e também guardar o seu conteúdo, a sua informação institucional. Também temos a questão da capacidade de infraestrutura, como dissemos antes, por causa da pandemia e da necessidade de ter serviço de internet e de conectividade mais fiável. Algumas instituições tiveram que aumentar
a capacidade que tinham anterior. Nesse caso, a Moronet teve que garantir o incremento da capacidade de largura de banda das instituições. E como disse antes, também a questão de segurança cibernética a partir do Moronet C-Cert, que é um dos serviços de segurança cibernética implementado pela Moronet. E mesmo a terminar, queria só partilhar aqui aquilo que são as perspectivas e os desafios que a Moronet tem. Uma das grandes solicitações que temos recebido ultimamente é o aumento da capacidade de largura de banda nas instituições. Além de termos muitas instituições procurando ter a ligação com a Moronet, temos as instituições que estão ligadas à Moronet que querem aumentar a capacidade adquirida inicialmente. E isso então entra naquilo que são os desafios da Moronet de incrementar a sua capacidade de largura de banda, tanto a nacional como a internacional. E aqui identificamos oportunidades, mesmo beneficiando de fazer parte desse ecossistema das redes nacionais de ensino e pesquisa, né? Beneficiamos dessa oportunidade do projeto do Cabo Submarino, Amlight Sax, né? Em que teremos a Moronet a se beneficiar e aumentar a capacidade de largura de banda para oferecer à sua comunidade. Temos também a questão de consolidação e expansão da Moronet. As instituições querem mais e temos novas instituições querendo se ligar, então a Moronet precisa se preparar para isso. A disponibilização das aplicações para os processos de ensino e aprendizagem, que é uma das necessidades no novo normal, né? Resultante ou por consequência dos efeitos da pandemia da Moronet. E é aí também que surge a necessidade de termos a instância Zoom, que é uma das plataformas muito usadas, né? Precisamos de ter essa plataforma alojada aqui na nossa infraestrutura da Moronet. Temos também a questão do acesso às bibliotecas virtuais, a capacitação dos professores, que são os atores principais nesses processos de ensino e aprendizagem, a implementação de plataformas de antiplágio no sistema de ensino superior e também o aprimoramento das questões de segurança cibernética em toda a rede, tanto para atender à questão da infraestrutura, assim como a proteção da informação que está alojada na infraestrutura da Moronet, mas que pertence às instituições beneficiárias. Então, por hora, é tudo que gostávamos de partilhar com os presentes, tanto aqui na sala como virtuais, naquilo que são as ações da Moronet no contexto das competências digitais, né? E beneficiando, nesse caso, a comunidade acadêmica e científica nacional. E muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro Moisés Mocelo. E, em seguida, passo a convidar o professor Manuel Zunguzi para proceder à sua apresentação. Bom, muito bom dia a todos. Meu nome é Manuel Constantino Zunguzi. Eu venho da Universidade Pedagógica de Maputo. Atualmente, desempenho as funções de diretor adjunto para pesquisa e pós-graduação da Faculdade de Economia e Gestão e também sou pesquisador de tecnologias educacionais da Faculdade de Engenharias e Tecnologias. O meu tema de apresentação vai ser o desenvolvimento de competências digitais e TICs na educação, ciência e tecnologia, com maior enfoque como sendo uma nova dimensão para o currículo.
O objetivo central desta apresentação é refletir sobre a integração de competências digitais no currículo escolar. Antes de nós entrarmos especificamente para aquilo que são as questões inerentes ao currículo, é sempre de bom tom reavivarmos a nossa memória sobre o que vem a ser as competências digitais. Olha, as competências digitais são mais uma das 8 competências essenciais e referem-se à utilização segura e crítica do leque completo de tecnologias digitais, de informação, comunicação e resolução de problemas básicos em todas as esferas da nossa vida. Ela envolve a utilização segura e crítica das tecnologias na sociedade da informação, no trabalho, nos tempos livres e na comunicação. Esta que é uma definição da Comissão Europeia de 2006. É também sustentada pelas competências em TICs, o uso do computador para obter, avaliar, armazenar, produzir, apresentar, trocar informações, comunicar e participar em redes de cooperação via internet. Se quisermos olhar para aquilo que são as áreas que envolvem as competências digitais, vamos começar pela informação, pela comunicação, pela criação de conteúdos, pela segurança, especificamente a segurança cibernética, a segurança de dados e a resolução de problemas quando nós estamos no contexto de uso de tecnologias. E uma pergunta pode se levantar: como é que nós podemos promover a competência digital na educação? Bom, parte de princípio que qualquer processo de ensino-aprendizagem é eficaz e eficiente quando ele inicia na idade tenra, nas crianças. E é de lá que nós devemos começar a promover a competência digital para os nossos educandos. Um dos princípios para promover a competência digital em idades tenras é o princípio da codificação, que podem ser aprendidos usando formas de papel, não especificamente usando o computador, mas usando dispositivos físicos, o papel, a codificação em blocos, como é o caso do Lego Mindstorm, que é o caso do Scratch, quando nós estamos a usar o computador, que são técnicas de ensino ou de desenvolvimento de competências digitais para crianças. Olhando para esta dimensão, nós vamos falar daquilo que seria um currículo de referência que vai ajudar a desenvolver essas competências digitais na criança. Aqui nós podemos dividir em 2 grandes eixos. Estamos a falar da educação infantil e estamos a falar da educação básica e média. Aqui nós temos que olhar para aquilo que podemos oferecer aos gestores e aos professores em termos de orientação e inspiração para a aplicação de práticas que ajudem a desenvolver nos alunos competências e habilidades relacionadas às TICs, ciências e à computação. Aqui podemos olhar essa dimensão curricular vendo em 3 grandes dimensões. Aqui nós podemos olhar 3 eixos, em que estes 3 eixos vão envolver 10 conceitos e dentro desses 10 conceitos podemos subdividir em 147 habilidades que vão envolver as habilidades que se relacionam à competência digital. Sendo um pouco mais específico, nós podemos separar a etapa da educação entre a educação infantil e a educação média, básica e média. Nos 3 eixos, nós teríamos o primeiro eixo, que seria a dimensão, a cultura digital, a tecnologia digital e o pensamento computacional. Dentro da cultura digital, nós teríamos aquilo que nós chamamos de literacia digital, cidadania digital e tecnologia e sociedade. Estes que são 3 dos conceitos que estão dentro daqueles 10 conceitos que anteriormente me referi, que estão inclusos dentro dos 3 eixos. No segundo eixo, que seria o eixo da tecnologia digital, os conceitos que estariam envolvidos seria o conceito de representação de dados, hardware e software, e comunicação e redes. Aqui nós estaríamos a olhar
para mais 3 conceitos que estão envolvidos também nos 10 conceitos da dimensão que devemos ter como referência para o desenvolvimento dos nossos currículos para os nossos educandos. Os 3 últimos conceitos que estaríamos a falar do pensamento computacional, estes conceitos enquadram-se mais no conceito um pouco mais acima, que é o conceito de abstração, que aqui já podemos olhar para os nossos educandos para um nível mais médio e, se calhar, alguns no nível superior, em que nós já começamos a pensar no conceito de pensamento computacional, que envolve a abstração e outros conceitos que vão estar aqui envolvidos. Quais são as habilidades? Bom, eu falei de 147 habilidades. Estas habilidades envolvem as práticas, envolvem o alinhamento ao plano curricular e tantos outros conceitos que podem ficar diluídos dentro daquilo que é o desenho dos planos curriculares, o desenho do pensamento, do desenvolvimento do currículo das escolas, tanto para o ensino infantil, assim como para o ensino básico, considerando que estamos a olhar para aquilo que é o desenvolvimento de competências digitais na educação. Se quisermos olhar para estes 3 eixos estruturantes, o que nós podemos dizer? Quanto à cultura digital, aqui estaremos a dizer que a cultura digital se aproxima de outros temas, como o da sociedade de informação, a cibercultura, a revolução digital e a era digital. Hoje nós já nos encontramos a viver na era digital, mas ainda em alguns casos temos uma certa reticência em assumir que estamos na era digital e precisamos dar este passo para efetivamente começarmos a viver esta era em que nós nos encontramos. Quando falamos da tecnologia digital, aqui estamos a falar num termo um pouco mais amplo, mas no escopo do currículo, da representação do conjunto como um todo, que relaciona os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. E, por fim, o pensamento computacional, que vai se referir à capacidade de resolver problemas, considerando conhecimentos e práticas computacionais. Uma outra questão que também pode ser levantada seria como aplicar este currículo de referência que eu aqui me referi. Bom, os temas relacionados às TICs, às ciências e à computação podem ser trabalhados tanto em áreas específicas como em áreas transversais, como é o caso, por exemplo, da agricultura, em que quando nós começamos a pensar naquilo que é a nossa base de sustento de Moçambique, o desenvolvimento da agricultura, nós começamos a pensar como é que nós podemos desenvolver competências digitais, como é que nós podemos usar esta tecnologia para desenvolver a agricultura. Bom, aqui o professor pode filtrar estes conceitos em eixos, em anos, em habilidades e em planos curriculares para implementar este currículo de referência. Um exemplo que nós fomos aplicando foi a pesquisa desenvolvida por mim em parceria com um colega da Universidade de Lukungu, que foi publicada recentemente por uma revista científica renomada, que é a Springer, sob forma de livro Resilience, Entrepreneurship and ICT, em que nós desenvolvemos uma pesquisa usando realidade aumentada para o desenvolvimento da agricultura, da floresta e da fauna. O que nós desenvolvemos? Como é que nós pensamos que podíamos trabalhar o conceito de competências digitais dentro desta pesquisa? O que nós fizemos foi desenvolver uma plataforma em realidade aumentada, e essa plataforma em realidade aumentada foi introduzida primeiro aos professores do Instituto Médio de Agropecuária da província da província de Sofala, desculpem, e que estes professores primeiro se apropriaram da realidade aumentada
como uma tecnologia que podia ser usada para a lecionação de disciplinas e, por conseguinte, os estudantes começaram a desenvolver conteúdos que eles achavam pertinentes para a sua vida acadêmica. E a partir daqui nós conseguimos fazer um cruzamento entre aquelas 5 competências que envolvem as competências digitais, que é a informação, a comunicação, o desenvolvimento de conteúdos e a noção de segurança. Bom, este foi um estudo que nós desenvolvemos e que achamos que era pertinente trazer aqui para este fórum. Uma outra realidade que também está sendo implementada atualmente no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, é o conceito é o tema à volta daquilo que nós chamamos de impressoras digitais ou impressoras 3D. Hoje em dia, as nossas crianças, quando querem desenvolver competências digitais em robótica, nós compramos kits de robótica e estas mesmas crianças usam esses kits. Há que referenciar aqui que estes kits são deveras caros. Mas estas crianças da Pensilvânia, agora elas adquirem apenas a impressora 3D, imprimem os seus kits e, por conseguinte, começam a usar os seus kits de robótica. Kits produzidos por si. Estamos a falar aqui de crianças dos 6 aos 9 anos de idade. Esta é uma realidade, a impressora 3D é uma realidade, está à venda no mercado. Nós podemos adquirir e dessa forma podemos começar a introduzir as nossas crianças no conceito de competências digitais na educação. Elas vão entender o processo da construção de dispositivos, de como resolver problemas práticos no dia a dia e quando elas estiverem um pouco mais crescidas já estarão a 100% inseridas naquilo que nós chamamos de sociedade digital. Bom, isto é o que eu havia preparado para apresentar a esta plateia. Muito obrigado pelo tempo dispensado. Muito obrigado, professor doutor Manuel Zunguzi. Iria convidar a doutora Gércia Sequeira para fazer a sua apresentação. Bom, acho que já é boa tarde, pelo menos em Moçambique. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham presencialmente, assim como aos que nos acompanham pelas redes sociais e pelo Zoom. É um privilégio único poder participar neste que é um fórum que traz elementos da atualidade e quando recebemos como setor privado, como representante do CTA, e recebemos o convite para vir falar sobre o desenvolvimento de competências digitais e TICs na educação, ciência e tecnologia. A primeira coisa que nos ocorreu isto é direto para o pelouro da política, ciência e tecnologia, inovação e educação. E é interessante que neste pelouro, só pela nomenclatura, nós já temos os aspectos-chave que de alguma forma fazem parte do tema desta sessão. Como referenciaram anteriormente, eu sou a Gércia Sequeira e tenho um papel aqui, uma responsabilidade muito grande, que é trazer qual é a perspectiva do setor privado, tendo em consideração estas abordagens. A primeira coisa que me ocorre é, primeiro, fazer algum elemento, algum alinhamento, principalmente para os que não estão aqui, sobre o que é o CTA.
O CTA é a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique e ela reúne praticamente todo o setor produtivo do país. Em termos de estrutura de organização, ela tem um órgão executivo, mas para além do órgão do executivo, apoia-se em pelouros de especialização de setor por área. E é neste aspecto que eu faço parte do pelouro da política, das tecnologias de inovação e educação, que mencionei anteriormente, e sou cumulativamente presidente da Associação Moçambicana de Pequenas, Moçambicana de Profissionais e Empresas das Tecnologias de Informação. E isso é que me deu, de alguma forma, um assento no CTA. Quando recebemos e quando olhei para o tema, a primeira coisa que fizemos internamente foi tentarmos fazer uma espécie de auscultação, e desde já quero agradecer a todos aquelas empresas, tomadores de decisão, que participaram para que criássemos esta perspectiva que eu vou partilhar em seguida. A minha apresentação para este tema está dividida em 3 pilares, e estes 3 pilares começam primeiro por dizer como é que se comporta o mercado na atualidade e qual é a pressão que o setor privado tem, tendo em consideração os fenômenos atuais. A segunda parte é, se nós estamos a falar de competências digitais, qual é a pressão e quais são os desafios reais em Moçambique, tendo em consideração a esta pressão destes fenômenos todos que estamos a falar já desde o primeiro dia. E no final, o que poderia ser, ou pelo menos quais foram as alternativas que esta auscultação que foi feita internamente no CTA trouxe. E é interessante porque provavelmente o que está ali no slide mostra 3 elementos únicos que é impossível falar do comportamento do mercado na atualidade sem falar daqueles elementos. O primeiro é a globalização, e esta globalização reduziu fronteiras, colocou uma empresa que está, em termos locais em Moçambique, a concorrer ao pé de igualdade com uma empresa de qualquer geografia do mundo, e isso leva a que a pressão para o empresariado local seja muito alta e a exigência começa a ser também muito alta. A segunda coisa é a transição da economia, e por a transição da economia nós começamos a ter uma economia de conhecimento, o que significa que este conhecimento, e muitos especialistas defendem, por exemplo, que o conhecimento é o petróleo do século XXI. Ou seja, se nós estamos a dizer que com a informação e com a acessibilidade dessa informação e com o tratamento de dados nós podemos tomar decisões acertadas, então esta transição da economia em termos de atualidade já é uma realidade. A terceiro elemento que eu trago ali é o funcionamento das empresas. E quando nós falamos de funcionamento de empresas, nós falamos de um triângulo clássico: processos, pessoas, tecnologia. Sincronizar estes elementos é muito importante para garantir uma resposta a este mercado da atualidade. E quando nós falamos de processos, pessoas e tecnologia, nós estamos a dizer que quem vai definir estes processos é on demand. O cliente da atualidade é muito mais exigente e automaticamente vai exigir da empresa novos processos, e estes novos processos têm que ser suportados por tecnologia, e quem que mexe com as tecnologias são as pessoas. É muito importante criar este triângulo fluido para que a empresa consiga competir a pé de igualdade. Tomei a liberdade de trazer aqui uma referência de uma obra que mostra, de alguma forma, o futuro das profissões, de 2 autores que, por acaso, numa partilha interessante com um colega, ele que me indicou, e muito obrigado, Vali Suf, esta obra, quando estivemos a falar sobre o tema. E esta obra aborda elementos únicos, que a atualidade começa a mostrar que nós nem estamos sequer no fim da era, nós já estamos no início de uma nova era. E as características deste início dessa nova era mostram uma aceleração à velocidade da luz. E muitas das vezes, tendo em consideração essa situação,
qual é a velocidade acertada para garantir que não acidentamos. Porque se corrermos muito também pode-se dar o caso de acidentarmos. É preciso termos alguma atenção. Eu gostava de puxar 2 elementos de cada uma daquelas eras. O primeiro é o serviço personalidade e sob medida. Uma coisa é certa, a partir de agora o cliente é que manda, começa a existir a especialização e para além desta especialização, o que acontece é que todos aqueles trabalhos que estão de alguma forma na intermediação têm a tendência de fechar as portas. Por exemplo, porque com a automação que foi trazida pelo desenvolvimento da tecnologia, o que vai acontecer e o que está a acontecer é que estes serviços de intermediação deixam de ser necessários, deixam de ser imprescindíveis. Um exemplo específico que eu posso puxar, por exemplo, são as agências de viagem. Hoje em dia nós podemos diretamente, sem precisar pagar a ninguém, fazer sozinhos disso. Hoje em dia nós temos plataformas que permitem comparar preços, por exemplo, que isso é uma coisa que normalmente as agências é que faziam. Então, esta é a realidade do que está a acontecer. Eu acho interessante também aquele último ponto do fim da era, que é o desafio do mais por menos. E isso leva muitas das vezes as nações até a deitar fora produtos, porque a automatização leva ao excesso de produção e este excesso de produção tem que ser canalizado. Se vocês não acreditam, eu desafio-vos, saiam agora, vão encontrar aquilo que estava à venda em Dumbanengues, que é o mercado informal cá, exclamidades, vocês vão encontrar hoje em lojas, em montras e ao mesmo preço daquilo que se comprava na época. Encontra-se hoje uma camiseta a menos de 100 meticais na Baixa da cidade, dentro de uma loja. E isto é uma realidade. Gostava também de trazer, por exemplo, as novas formas de comunicação. Uma coisa única e bombástica. O Facebook anunciou que vai mudar de nome. Vai se transformar no metaverso. E uma das coisas interessantes que eles prometem é que eles vão mudar totalmente a forma de engajamento online. O que significa que nós ainda nem sabemos muito bem como é que funciona o próprio Facebook para usarmos de forma útil. E já estamos a ser, e provavelmente a esperança é que esta transformação vai mudar a nossa forma de viver, vai mudar a nossa forma de engajamento digital. Então, isto é uma realidade e é assim como está a comportar-se a atualidade. Bom, aí traz a segunda parte, ou o segundo pilar da minha apresentação, que é que tipo de profissionais as empresas procuram. É interessante que quando estava a fazer este trabalho, tentei fazer algumas leituras e preparar-me para esta apresentação. E muitas das coisas que apareceram foi o perfil em si, ele pode variar de empresa para empresa, de especialização para especialização, mas tem aqueles elementos ali de base. Base formativa, e estamos a falar de quais são as habilidades técnicas e a qualificação acadêmica. Normalmente todas as empresas vão procurar por isso, vão verificar estas credenciais. Os soft skills, que são a capacidade ou a habilidade de a pessoa poder ter comportamentos responsáveis, e por aí podemos trazer a assertividade, a conduta ética, a responsabilidade, o equilíbrio emocional e depois a capacidade de aprender. Porque uma coisa é certa, enquanto há anos atrás nós tínhamos um cenário demasiado estático, tecnologias que não entravam em disrupção, ou pelo menos não ficavam obsoletas em 20, 30 anos, hoje em menos de 5 anos uma tecnologia deixa de ser uma tecnologia. O que leva a que o profissional, quando sai da educação, do ensino, do Sistema Nacional de Ensino, ele já não sai com as habilidades necessárias e todas elas completas para começar a trabalhar. O que ele sai é com uma licença para poder aprender. E pronto, trazemos aqui depois as competências digitais.
Eu não vou falar muito sobre o que é competências digitais. O colega que me antecedeu trouxe parte disto. Este é o DISCOMP 2.0, o início da discussão sobre as competências básicas digitais do cidadão europeu. Iniciou em 2006, como foi apresentado pelo colega anterior, e foi apresentado por um parlamento que já começava a discutir quais são as competências básicas que um cidadão europeu tem que ter e como é que as nações vão depois seguir todos os países que fazem parte e vão garantir estratégias, mas sobre a luz deste documento. E depois surgiu o DISCOMP, que é uma parte destas competências diretamente alinhadas às competências digitais. Eu achei também a definição sobre competências digitais mais simples, a que trouxe o colega, que é a forma segura de lidarmos com a tecnologia no nosso dia a dia. E quando falamos do dia a dia, estamos a falar trabalho, momentos livres, comunicação. Bom, a questão principal é que, nós já falamos da abordagem atual, o que está a acontecer, e tudo aquilo está a pressionar o empresariado local. Mas nós também sabemos, e isto já foi discutido desde o primeiro dia do evento, que Moçambique tem muitos desafios, que estamos muito aquém daquilo que é a realidade. Nós temos problemas gravíssimos, e tão gravíssimos, que alguns corredores podem discutir, mas vocês estão a falar mesmo de competências digitais? Vocês ainda nem todos têm acesso à internet, nem todos têm computadores. O que vocês realmente estão a fazer? Mas eu sou da opinião que é preciso colocar o dedo na ferida e é preciso olhar para frente, porque senão vamos estar constantemente a olhar para trás. E esta pode ser uma solução interessante. Nós realmente temos aqueles problemas todos e mais alguns. Temos acesso à eletricidade, ainda é um desafio aqui na periferia da capital. A água, o saneamento, são desafios estruturais muito grandes em Moçambique, mas também permite-nos que, apesar desse desafio, comecemos a olhar quais são as competências que podem ser realmente contextualizadas, tendo em consideração o cenário específico que é de Moçambique. E eu também trouxe aqui algo único, que é o impacto do Covid. Se olharem, são manchetes dos jornais que aparecem online, e todas elas dizem o que está a acontecer com as empresas. As empresas estão a fechar, as empresas estão a demitir trabalhadores. E nós podemos perguntar, sim, mas e aquelas que sobrevivem, o que fazem? Reduzem pessoal, vão atrás de pessoal com competência digital e com a habilidade de poder transformar aquela organização numa empresa competitiva. E a questão é, com o teletrabalho, nós começamos a colocar um nacional, um moçambicano a concorrer pelas vagas de emprego de um chinês, de um americano, de um europeu e de todo o mundo. Porque ele pode trabalhar na minha empresa ou em qualquer empresa que esteja associada, tanto ao MPTIC como ao CTA, de onde ele está. Então, isso é uma realidade. E é problemático. Eu gostava de trazer esta reflexão e que nós realmente refletíssemos para ver o que realmente pode-se fazer. Eu trouxe o problema como um ciclo vicioso, porque o que acontece é que o profissional está desajustado da realidade, ele entra para o setor privado, é um profissional que é reativo e não proativo. As exigências que foram apresentadas anteriormente forçam a este profissional a tentar fazer alguma coisa, mas mesmo assim ele ainda está com as características do passado. E isso leva, logicamente, a organização a não estar a um nível de competitividade alto, perca de recursos e automaticamente a economia também tem o seu efeito direto. Poderia lançar uma hipótese aqui um pouco empírica, que não é por acaso que o setor privado em Moçambique contribui, não como gostaria, no PIB nacional. Bom, apesar de termos esses problemas todos, nós temos muita vontade. E não podemos, logicamente, olhar para
então agora vamos todos chorar, vamos fechar o evento e vamos embora. Não, o que é preciso fazer? Nós temos vontade, existem iniciativas que estão a acontecer, existe este evento que começa a trazer para cima os problemas que estão a acontecer. Existe o setor privado e algumas iniciativas separadas, aparece Vodacom e entidades começam a distribuir computadores a título de patrocínio, começa-se a melhorar a banda larga. Quer dizer, existem estas iniciativas, mas a questão é, o que está a faltar e será que basta? E tendo em consideração aquilo que é o principal tópico, que são quais são as competências básicas para o cidadão que passa pelo Sistema Nacional de Educação, tomei a liberdade de fazer uma escutação interessante às empresas e elas trouxeram aqueles elementos que são necessariamente, depende de empresa para empresa, são os soft skills, são a capacidade de partilhar informação, o raciocínio crítico, a capacidade de aprender. E quando falamos da capacidade de aprender, eu aqui trago a tecnologia, a disrupção que a tecnologia faz, a forma como as mudanças são demasiado depressa e é preciso começarmos a ensinar a todos os nacionais que passam pelo Sistema Nacional de Ensino a aprender a aprender. Qual é o caminho a seguir? Bom, estas alternativas foram propostas por várias das pessoas que eu apresentei e uma das principais propostas de solução é a definição de um framework de competências digitais para Moçambique, que contextualize Moçambique. Nós temos as abordagens que já estão a nível de outras geografias, que estão experimentadas, mas temos que ter muito cuidado com aquilo que são as características específicas de Moçambique, os problemas que nós temos. Então, nós temos que definir esse framework. Alguns elementos surgiram durante este debate, durante estas discussões, é que muitas das vezes nós podemos dizer, ok, nós queremos fazer um framework, mas é importante aprendermos o processo que os outros fizeram. Por exemplo, eles conseguiram reunir especialistas e fazerem vários estudos com a inclusão de profissionais de várias áreas do saber para garantir, definir, que se definem essas competências. Eu posso trazer alguns elementos interessantes, não necessariamente diretamente ligados às competências digitais, mas eu, por exemplo, acho que a matemática tinha que ser uma coisa obrigatória em todo o Sistema Nacional de Ensino e partilho isso com o Vitor Cal, que foi uma das pessoas que apoiou e esteve a participar na elaboração desta apresentação. Que uma das coisas únicas é que a matemática é lógica, permite o raciocínio crítico. E com esse raciocínio crítico e essa lógica, nós podemos realmente responder ou resolver alguns problemas da natureza. Uma outra habilidade que eu acho que era interessante começarmos a pensar, eu acho que devíamos pensar de facto, são as habilidades de ciência e tecnologia. Que as habilidades de ciência e tecnologia, as competências de ciência e tecnologia não são necessariamente as competências digitais. As competências de ciência e tecnologia são as competências que ajudam a que resolvamos os problemas dos fenômenos naturais. E depois, sim, e também concordo, temos que pensar nas competências digitais e poderia trazer parte do que trouxe o colega que esteve antes de mim a fazer a apresentação, de que realmente é preciso nós fazermos uma revisão curricular e talvez até pensarmos em criar um currículo que possa até ser paralelo de alfabetização digital, tendo em consideração os fatores apresentados pelos que já participaram do processo como críticos e determinantes quando falamos de digital. Bom, eu termino a minha apresentação por aqui. Tomei a liberdade de trazer uma máxima que é um provérbio africano, que eu só acredito que se formos todos juntos
e olharmos para os erros que já cometemos, nós podemos garantir que esta discussão não será apenas só mais uma discussão, mas que realmente, talvez daqui a algum tempo, logicamente não há, tenhamos as competências básicas para o moçambicano que passou pelo Sistema Nacional de Ensino. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Gércia Sequeira. Iria pedir a intervenção do doutor Kaushik Bangal, que irá nos apresentar via online. Sim, muito. Sim. Doutor Kaushik. Muito obrigado. Obrigado. Talvez eu... Muito obrigado. Estás a me ouvir? Posso partilhar meu ecrã? Sim. Eu vou partilhar o meu ecrã. Primeiro agradeço ao painelista, do facto, todos os painelistas estão presentes, falaram muito de educação e competências também em termos de ciência, educação e também na área de tecnologia. Eu vou falar um pouco do setor de educação. E eu acho até que os painelistas que me antecederam fizeram uma boa apresentação e falaram de vários aspectos, até a doutora, como acabou de falar, a doutora doutora Gércia Sequeira falou de aprender. Eu acho que este lema de aprender e sempre aprender e aprender ao longo da vida é muito importante. Mas eu vou falando isso durante a minha apresentação. Estão a ver a minha apresentação? Posso? Sim, doutor Kaushik. Sim, pronto. Eu vou incidir na contextualização da minha apresentação, no Plano Tecnológico de Educação que foi lançado em 2019. Doutor Kaushik. E também... Doutor Kaushik, um momento, só favor. Sim. Estamos a preparar a sua apresentação. Tá bem. Um momento. Sim, mantenho ainda em stand-by. Sim, Dr. Kaushik, pode dar continuidade à sua apresentação? Já conseguimos observar a sua apresentação. Muito obrigado. Como eu coloquei já o índice de conteúdo da apresentação, vou imediatamente para o slide seguinte. Só para contextualizar que a lei do novo Sistema Nacional de Educação foi aprovada em 28 de dezembro, onde nela está patente que a escolarização básica passa para 9 classes. Significa que é uma escolarização obrigatória e gratuita de 9 classes. Também mudou-se que o ensino primário passa a ser daqui de 2018 para frente de 6 classes. O ensino primário tem dividido em 2 ciclos, primeira, terceira, primeiro ciclo, e da quarta à sexta classe é o segundo ciclo do ensino primário. E o ensino secundário passa a completar também 6 classes, de 7ª a 12ª classe. Então mudam um pouco de ciclos de aprendizagem e ciclos de ensino do sistema anterior. Também nós adotamos um novo modelo de formação de professores desde 2019, que é a entrada na formação de professores passa a ser de 12ª classe mais 3 anos. Por que isso? Por causa da qualidade de formação dos professores do ensino primário. O nosso foco é a aprendizagem e formar professores de qualidade. Então mudamos também um novo modelo de formação para poder assegurar a componente de qualidade. Em 2019, nós lançamos o Plano Tecnológico de Educação para o horizonte de 5 anos. Tem aqui os eixos
o plano tecnológico que comporta, eu vou falar adiante em mais detalhe, por isso vou dispensar desta. Lançamos o plano estratégico de educação de 2020 a 2029, 10 anos do plano de educação, e ela também foi muito bem alinhada ao plano tecnológico de educação 2019-2025. Muitas componentes e atividades foram incorporadas no plano estratégico de educação. E pode ver muito bem num pilar de assegurar a qualidade da aprendizagem, para além da formação inicial contínua dos professores, desenvolvimento de implementação curricular, tem uma componente de TICs, diversificação do processo de ensino-aprendizagem com recursos às TICs. Nós, no novo plano estratégico de educação, damos importância às TICs no processo de ensino-aprendizagem. Só para dar uma ideia como é que a nossa rede escolar tem crescido. É só ver pelo gráfico, nós estamos a falar de 200, 300 escolas, estamos a falar de 13.410 escolas primárias, incluindo público, privado e comunitária, e 879 escolas secundárias do nível do país, também incluindo público, privado e comunitário. Só no ensino público nós temos 13.006 escolas primárias, que o Estado, nesse momento, tem dado a sua atenção. E no ensino secundário temos 622 escolas secundárias a nível do país. É só ver qual é a dimensão e esforço que a educação tem que fazer e tem feito para colocar o ensino no país. Voltando um pouco também para o universo dos alunos, é só ver que, neste momento, o ensino público, estamos a falar de ensino público, de ensino secundário, formação de professores e de adultos, só no ensino secundário, no ensino geral, que comporta ensino primário e secundário, nós temos 8.359.921 alunos no ensino geral. Não estou a contar os outros subsistemas de formação de professores e adultos. Ao nível do privado, só no privado, no ensino geral, temos 252.064 alunos. É só ver a quantidade de alunos que tem sob a responsabilidade do Ministério da Educação nas escolas privadas é muito grande. 8,3 milhões de crianças, estudantes. Indo um pouco para aquilo que o Covid-19 vem nos ensinar, garantir a continuidade do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, salvaguardando a saúde de todos os intervenientes, novas ações perspectivas de garantir a continuação da aprendizagem, criando iniciativas, usando vários meios, usar o livro, nós temos o livro gratuito de primeira à sétima classe, é o livro gratuito do aluno, tem lá exercícios, tem lá matéria, usar o livro efetivamente quando nós temos aulas presenciais, usar fichas de cadernos de exercício, plataformas online, o Ministério tem uma plataforma de ensino à distância online, também incentivamos os alunos a usarem, professores a usarem WhatsApp, rádio comunitária, televisão, até deve ter acompanhado a telescola, aulas que a TVM passa e a Rádio Nacional também tem passado as aulas de ensino secundário e de alfabetização. Isto, todas as medidas foram colocadas para dar resposta exatamente no âmbito da pandemia da Covid-19. No ensino secundário geral também foi adotado alguns métodos de ensino, usando os modos autoinstrucionais para programas de ensino secundário à distância, que foram alojados no site da plataforma eletrônica do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Está aí o site, iad.minet.gov.mz, está sobre 24 no ar. Também foi facilitado aos alunos alguns recursos eletrônicos para aceder, com apoio dos parceiros da operação, computadores, salas. Até vimos no primeiro dia, o INCM até disse que em cada ano tem montado uma praça na escola e tem dado uma oferta de uma sala de informática com acesso à internet. Temos iniciativa dos parceiros como o INCM, os bancos, os operadores, então têm contribuído naquilo que dentro das responsabilidades dos setores. Trago aqui algumas iniciativas como o nosso Plano Tecnológico de Educação 2019-2025 foi feito pelos moçambicanos para moçambicanos. Tivemos uma concertação de expertise que veio de fora, da Unesco, mas foi feito pelos moçambicanos. Pode ver para eles contribuíram e fizemos um lindo plano que nesse momento ainda está em vigência.
O plano tem 11 pilares, 11 eixos de desenvolvimento, um eixo que está aqui muito presente é ambiente de aprendizagem, tem várias áreas de atuação e como que ela se linka ao plano estratégico e plano operacional da sociedade de informação. Tudo que nós temos no plano tecnológico, ela é passado para o plano estratégico e operacional da sociedade de informação para que nós possamos dar a continuidade a atividades inseridas no plano e também ajudar também com que os dois planos sejam articulados. Então, veja somente as escolas do século XXI de ensino aberto à distância do que está no POSE, está alinhada ao nosso plano, que é de infraestrutura escolar e equipamento, desenvolvimento de políticas TIC na educação e o plano de